Hoje vamos falar sobre como analisar dados de comportamento de usuários a partir de uma base de dados e usar esses insights para formular hipóteses estratégicas que maximizem a receita ou engajamento no seu produto digital. Eu baixei uma base de dados com informações aqui genéricas de usuários do Spotify, então o nosso caso vai ser em torno dessa base de dados. E essa base traz vários dados de usuários gratuitos, premium, qual que é o engajamento deles com música, podcasts e tudo mais. Você pode naturalmente usar isso para o contexto que você quiser, com a base de dados que você quiser. Esse aqui é só um exemplo, tá? Ao final desse tutorial, você vai poder analisar uma base de dados de comportamento dos usuários, de vendas, etc., extrair insights valiosos e formular hipóteses estratégicas para aumentar a receita e engajamento no seu produto digital. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é anexar a base de dados. Então, venho aqui nos meus downloads. Foi. Então, subi a base de dados aqui e eu vou colar um prompt. Eu vou explicar um pouco do racional do prompt, mas basicamente eu começo dando uma persona para o modelo, né? Então, você é um analista de dados. O seu objetivo é analisar uma base de dados de comportamento de usuários do Spotify, estou dando o contexto do que é a base de dados. Ele ia descobrir de qualquer forma, então não precisa nem falar, mas a gente diz aqui identificar os principais insights que podem ajudar a melhorar a estratégia de produtos. Vamos começar pela análise da estrutura da base de dados, identificando colunas e tipos de dados, tá? Então, vamos ver. Aqui ele já traz um preview, né, uma prévia da base que a gente subiu. E enquanto isso, ele está fazendo uma primeira análise. Aqui, então, começa a trazer a resposta. Então, ele vai descrevendo, na verdade, o que tem na nossa base de dados. A base tem 520 registros, 20 colunas. A maioria das colunas é de texto. Tem uma coluna que é de tipo numérico. Quais são as informações que estão dispostas nessa base de dados? Então, dados demográficos, hábitos de uso do Spotify, preferências musicais, preferências de podcast. Então, consegui identificar corretamente do que se trata essa base de dados. Aí, a gente vai seguir no processo de extrair insights a partir dessa base de dados. Então, o que esses dados podem nos dizer? Né? Com base nos dados de comportamento de usuários do Spotify, identifique as principais tendências de uso, como faixa etária predominante, dispositivos preferidos para ouvir música, frequência de consumo de podcasts e tudo mais. Use gráficos para visualizar os padrões. De novo, aqui no prompt você vai poder brincar com que variáveis, que informações você gostaria de utilizar, tá? Então, está analisando. Aqui leva um pouquinho mais de tempo. Aí já começou a trazer. Então, distribuição de idade. A gente vê aqui que tem perfil de 25 a 35 anos é o predominante. Depois 12 a 20, 35 a 60. Que tipos de devices, né, as pessoas preferem para ouvir Spotify? Smartphone é o primeiro. Qual que é a frequência de consumo de podcast? A maioria das pessoas, raramente, olha só. E seguido por nunca. Então, duas informações que eu não sabia. Aí depois vem uma vez por semana, várias vezes por semana e diariamente. Vale dizer também que, claro, né, as bases de dados elas são datadas. Então, provavelmente essa base aqui é uma base de 1 ano, 2 anos atrás. Então, sempre garantir que você tenha, para ter as inferências que você busca, saber qual que é a, a validade dessas informações aqui, né, dessa base de dados. Satisfação com recomendações de músicas. Então, aqui a gente já tem algumas. Então, os principais padrões identificados. Faixa etária predominante, como a gente viu, dispositivos preferidos, frequência de consumo de podcast, satisfação com as recomendações de música. Beleza. Aí, vamos pedir para esse analista de dados aqui, né, para essa persona, formar hipóteses estratégicas para aumentar a receita desse produto. Então,
Com base nos padrões de comportamento identificados, formule 3 hipóteses estratégicas que possam aumentar a conversão de usuários de gratuitos para premium. Inclua ações concretas, como campanhas de upsell ou aprimoramento das recomendações musicais. Então, eu já dei 2 exemplos aqui para ajudar de alguma forma no processo. E aqui a gente tem, que é o que eu mais gosto nessas interações, na verdade, porque elas são sempre muito detalhadas, né? Principalmente para esse caso de uso, né? Que é hipóteses, geração de ideias, etc. Em geral, vem coisas muito bacanas e muito bem embasadas. Então, a primeira hipótese aqui é melhorar as recomendações musicais personalizadas. E ele traz por quê, né? Usuários que estão moderadamente satisfeitos com as recomendações, nossas 3 e 4, têm maior probabilidade de converter para Premium se as recomendações se tornarem mais precisas e personalizadas. E quais são as ações concretas para fazer isso? O segundo, promoção de planos familiares ou duetos para faixa etária específica de 20 a 35 anos. De novo, explica por quê. E o terceiro, incentivar usuários frequentes de podcasts com funcionalidades exclusivas. Então, olha que legal. Trouxe 3 hipóteses aqui que derivam da análise anterior que foi feita dessa base de dados. Vamos para o próximo passo. Priorizar, então, as ações estratégicas. Então, o prompt é esse aqui. Então, agora que a gente tem as hipóteses, classifica as hipóteses geradas de acordo com seu impacto esperado na receita e sua viabilidade de implementação. Qual delas deve ser priorizada para atingir os objetivos de receita nos próximos 6 meses? Claro, aqui ela vai fazer também inferências, porque ela não tem todas as informações, mas ela vai seguir um determinado racional para dizer. Então, ela diz que melhorar as recomendações musicais personalizadas tende a ter um impacto alto na receita, com uma viabilidade de implementação moderada, porque, embora o ajuste do algoritmo de recomendações seja tecnicamente viável, ele requer investimentos em desenvolvimento e análise de dados. E aqui ele traz justificativas para os últimos. Tá? E aí, assim como em outros exemplos, eu sempre gosto de finalizar com um relatório final que consolide tudo o que veio antes. Então, cria uma versão final em formato de relatório executivo, que inclua ao menos 3 gráficos relacionados às principais descobertas e hipóteses priorizadas. Então, aqui ele vai buscar na memória dessa conversa aqui todas as informações que já foram geradas, imputadas, né, e de alguma forma que ele também o input e o output, e ele vai criar a partir daqui um relatório final. Legal. Então agora temos um relatório executivo e olha só, ele trouxe esse relatório no formato de PDF, provavelmente. Então a gente vai ter que abrir para ver como que foi esse relatório executivo. Aqui, um preview desse relatório. Então ele trouxe em PDF. Não é comum, mas ele pode trazer em PDF e a gente pode pedir, por exemplo, crie este relatório em versão de texto diretamente aqui no chat. Provavelmente ele levou mais tempo, inclusive, para trazer o retorno da última vez, porque ele estava gerando um arquivo e não simplesmente trazendo as informações diretamente aqui no chat. Então aqui ele vai basicamente resumir boa parte dos passos de análise dos dados, dos insights, das recomendações e a conclusão final. Então é isso. Agora você aprendeu como usar a inteligência artificial para analisar dados de comportamento de usuários, extrair insights valiosos, formular hipóteses que possam de alguma forma orientar a estratégia de crescimento do seu produto, do seu negócio. Novamente, você pode adaptar esse contexto, esse prompt, à base de dados que você tem, as variáveis que são importantes para você, tá bom? Então é isso. Use e divirta-se.